Graça e paz a todos. Amém. Antes de eu iniciar, vou estar fazendo uma breve oração. Senhor, obrigada por mais esse tempo, Jesus. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade. Senhor, muda tudo aquilo que estiver no seu coração para que a palavra seja ministrada conforme a tua vontade. Que eu diminua, Senhor, e que o Senhor cresça cada dia mais. Amém. Glória a Deus. O tema da ministração hoje é: melhor que receber é servir. Uau! Às vezes nós estamos muito acostumados a receber, né? É bom receber. Mas aí, no início do ano, né, foi levantado um tema no grupo da nossa igreja, no meio de todos os membros, e aí o tema que ficou determinado para esse ano de 2026 é servir. E aí eu fui orar ao Senhor para um tema, né, para essa palavra. E é melhor que receber é servir. Eu vou pedir que os irmãos abram em Atos, no capítulo 20, versículo 35 apenas. Em Atos, diz assim: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. A bênção maior em dar que receber. Então aqui o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Efésios naquele tempo que existe algo melhor de que servir ao invés de receber. E para os dias de hoje existe algo melhor do que receber e servir. Porque servir te faz crescer. Servir te ensina. Só que servir depende da minha decisão e da sua decisão de servir. E detalhe, servir é servir com excelência. Não é servir de qualquer jeito. Servir não é só no momento em que eu estou alegre, em que você está alegre. Vai ser no momento que naquele momento mais doloroso que eu vou estar passando da minha fase. E vai ser um tempo que você vai estar passando mais doloroso na sua fase. E o Senhor vai te dizer assim: levanta desse lugar e vai servir alguém. E algo muito assim interessante que o Senhor ministrou no meu coração é que nós estamos muito acostumados em servir no nosso meio. Servir dentro da nossa comunidade, dentro da nossa congregação, é muito fácil. Você conhece o outro, tem aqueles que você tem mais a proximidade, intimidade, tem aqueles que você não tem tanta intimidade, mas você serve. Só que o Senhor, Ele ministrou no meu coração e pediu para compartilhar com vocês que antes de servir os outros, primeiro você serve na sua casa. Porque o primeiro ministério meu e o seu primeiro ministério é a família. Então de nada adianta servir aqueles que estão próximos de nós ou dentro da nossa congregação e não está servindo com excelência dentro de casa. Sabe? Fazer as coisas de qualquer jeito. É dentro de casa que se inicia o servir com excelência. E quando eu falo que servir nós aprendemos, é porque quando você serve, alguém está vendo você servir.
E automaticamente essa pessoa vai aprender e também vai começar a servir. Então, se alguém não está te servindo, até dentro da sua casa, é porque você não foi o primeiro exemplo de servir. É como o povo diz, né? A gente recebe aquilo que a gente dá. Então, o que você tem entregado? O que você tem entregado dentro da sua casa? O que você tem entregado onde o Senhor te colocou? Que é dentro do seu emprego, dentro da sua escola, dentro da sua faculdade. Porque você não está lá só para estudar. Você não está lá só para exercer a sua função de doméstica, cozinheira, que seja a sua função. Você não está lá só para isso. Você tem um chamado. Eu tenho um chamado. Mas você tem ouvido a voz de Deus? Você tem sido obediente à voz de Deus? Porque uma coisa é ouvir, a outra coisa é obedecer. E muitas vezes Deus vai te levantar para servir aquele que te feriu, aquela que te machucou, aquela que você não esperava, aquele que você não esperava. Você vai servir. Sabe por quê? Porque enquanto você serve, Deus está curando. Enquanto você serve, Deus está libertando. E não é por causa da sua honra, da minha glória, da minha honra. É a honra dele, é a glória dele. Então, quando eu sirvo, quando você serve, nós aprendemos a se humilhar. Porque às vezes a gente vai ter que se humilhar. E se humilhar dói. Dói. Mas aí quando nós lembramos que Jesus, ele ficou no deserto por dias, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, porque ele nos serviu dentro do deserto. Ele serviu eu e você dentro do deserto. E não foi um dia, não foi dois, não foi uma semana, não foi um mês. E você vai servir um copo de água para o seu esposo? Não adianta fazer bonito lá fora. Primeiro tem que fazer bonito dentro do seu lar. E servir não é só dentro de um banquete, onde você forma aquela mesa linda, tudo. Eu também tenho esses detalhes que eu gosto. Às vezes o servir vai ser da forma que você fala com o teu esposo, que você fala com a tua esposa, na grosseria, na arrogância. Porque que servir na palavra aqui em Atos, ele não está especificando. Ele só está dizendo que melhor que receber é servir. E às vezes só dizer obrigado é tão difícil para você. Por favor, então, passa longe. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Aleluia. E aí nessa arte, enquanto eu estava dando umas ajustadas, e aí o Senhor ele me deu para trazer essa arte, né, que fala sobre o copeiro Neemias e o rei Artaxerxes. Que não tem nada a ver com Atos. Mas é assim que o Senhor faz. Porque quando eu fui para o versículo, eu falei assim, o que tem a ver o versículo de Atos com Neemias, com o rei? Aí o Senhor disse assim, mas tem coisas que você nem precisa entender. Tem coisas que você só precisa obedecer, servir, fazer e falar. E aí quem já conhece o Senhor, vou falar um pouquinho. O rei Artaxerxes, ele tinha o Neemias, né, para servir o tempo todo. Não tinha dia, não tinha hora. E sabe que nesse lugar de Neemias, a cobrança era maior. A exigência, então, era multiplicada. Porque não se falava de qualquer pessoa. Não se falava de mim, de você que ia ser servido. Era de um rei. Ele estava acima. E falar de um copeiro, né, no lugar de Neemias, a responsabilidade dele era servir com excelência, com muito cuidado, com muita cautela. E pior, antes dele servir o rei, ele primeiro experimentava. Porque ninguém sabia.
Assim como o rei tinha boas amizades, tinha aqueles que também os odiavam. Então, tudo que Neemias preparava, ele primeiro servia. E aqui é pensando, gente, esse homem é corajoso. Porque imagine se uma daquelas comidas ele está envenenada, ele come e morre. Só que, como eu falei, servir cresce. Também no servir a gente aprende. E Neemias, dentro daquela função dele de copeiro, ele estava aprendendo, ele estava sendo curado. Por quê? Porque há alguns anos, lá na frente, ele é levantado como um líder. Talvez, se ele não tivesse servido com tanta excelência, ele não estaria nesse lugar de copeiro. Que às vezes para muitos é muito simples, né? Diarista. Para Deus não, sabe por quê? Não é sobre a função que eu tenho, sobre a função que você tem. É sobre o que eu sirvo, é sobre o que você serve. Então, se eu sirvo com excelência, você serve com excelência, está tudo certo. Amém, Jesus. Nunca foi sobre função. É sobre como eu sirvo. É sobre como você serve. Então, Neemias ele é levantado como líder. Então, ele servia e agora ele vai ser servido. Por quê? Porque o Senhor ele levanta homens para caminhar junto com Neemias. Porque Neemias ele não vai para a batalha sozinho. Você não vai para a batalha sozinho. O Senhor ele levanta pessoas para caminhar comigo e com você. E assim é o meu chamado e o teu chamado. O Senhor ele levanta pessoas para que quando você caia, tem alguém para te levantar. Aleluia. E se hoje eu estou aqui, já tem quase 9 anos, eu estava preparando para pensar esses dias. É porque o Senhor colocou pessoas também para me ajudar na caminhada, porque talvez eu teria parado. Então é sobre eu recebo, eu sirvo, eu sirvo, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu sirvo. Eu sou servida, eu sirvo. E outro detalhe, você não escolhe quem você vai servir. Eu não escolho quem eu vou servir. É Ele que escolhe. É Ele que escolhe. Ele escolheu você para estar aqui sentado hoje. Ele escolheu eu para estar ministrando aqui hoje. Mas a honra e a glória é toda dele. Toda para Ele. E o Senhor, Ele está chamando pessoas aqui para sair desse lugar de receber, porque está confortável demais. O Senhor não te chamou para estar sentada. O Senhor não te chamou para estar sentado. O Senhor te chamou para você não só servir, mas para você também ser servido, porque o banquete é para todos. Deus não faz exceção de pessoas. O mundo pode fazer, mas o Senhor Ele não faz. O Senhor Ele conta com pessoas disponíveis, porque até para servir tem que ter disponibilidade. Sabe aquele momento que você está lá lavando as suas roupas? Porque comigo é assim. Mas eu estou lá lavando minhas roupas e eu falo assim, para tudo. Eu só falo assim, o que é Jesus? Para tudo. Amém. Era na data do Natal, eu estava ali fazendo as minhas coisas. Aí o Carlos estava em casa, eu falei assim, Carlos, o Senhor colocou no meu coração, nós vamos comprar 2 caixas de bombom, tal, comprei embrulho e tudo. A gente vai lá na casa do irmão. Parei tudo, fazendo lá as comidas de Natal, vamos. E aí o cara ligou pra ele, ele estava no mercado. Ele falou assim, daqui a pouco eu tô voltando pra casa. Aí ele voltou, nós chegamos. Irmãos, às vezes eu e você tá reclamando daquilo que a gente tem na mesa para comer. Enquanto tem muitos que não tem nem o que escolher. E aí nós chegamos lá na casa dele, tivemos um tempo de conversa e conversamos diversas coisas. E aí depois que eu conversei, eu entreguei a lembrancinha para cada um deles. E eu lembro que ele olhou para a esposa dele e falou assim,
Tá vendo? Tá vendo? A sua irmã não veio, que mora aqui do lado. Mas os meus amigos vieram. Eles tiraram tempo para estar aqui comigo. Aleluia. Então é sobre isso. Vai ter momentos que o Senhor vai falar assim, para tudo. É para tudo. E vai. E fala. E faz. Somos nós que vai determinar se vamos ou se ficamos. Se vamos ou se ficamos. Mas tem pessoas que precisam de mim e de você. Pessoas que estão afastadas da presença do Senhor porque em algum momento foram machucadas. E por pessoas iguais a nós que conhecem a palavra de Deus. Está confortável aí? É o ano de servir, seja bem-vindo. Você vai servir dentro da sua escola. Você vai servir dentro da sua sala. Você vai servir dentro do seu serviço. Você vai dar o melhor. Sabe? Não é pegar e fazer aquela faxina só no meio. Não é só fazer aquela comida. Não. O Senhor está te chamando para servir, mas é servir com excelência. Você vai começar dentro da sua casa. Aleluia! Porque não adianta você fazer, querer mostrar para os outros que você faz, que você sabe o que acontece. E na sua casa você está fazendo de qualquer jeito. Não é desse jeito. Vai começar dentro do primeiro ministério, que é a tua família. É por favor? É sim, é por favor. É obrigado, é obrigado. E você vai ver que os outros vão aprender com você. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, mas essa pessoa nem falava assim. Então, né? Nós somos o primeiro exemplo. Não adianta querer cobrar se você não está sendo exemplo do que você está exigindo demais. A gente exige, mas a gente tem que ser exemplo, senão de nada adianta. Amém? Glória a Deus, Jesus. Aleluias. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Romanos 12, versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique ou com alegria. Ainda tem esse detalhe. Então é servir com excelência e com alegria. Irmão, isso é forte. Já pensou, você tem que servir alguém e você tem que servir, dar o melhor, entregar o melhor e sorrindo. E não é sorrindo só externo, não. Você tem que entregar com alegria, é aqui dentro. É aqui dentro. Tá difícil? Isso é só o começo. Aperta os cintos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos nós recebemos dons. Ninguém está sem função. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Paulo deixa claro que todos receberão algum dom. Os dons não vêm do nosso mérito, mas da graça de Deus. Na igreja, ninguém é inútil, ninguém é menor. Cada pessoa tem um lugar e uma responsabilidade no corpo. Não se comparar, mas reconhecer e assumir o que Deus confiou a mim e a você.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, esse versículo de Romanos, ele está falando sobre os dons. E nós sabemos que os dons, não é, você vai ter só um dom, são diversos dons. Eu, pelo menos, cantar não sei, não é não. Misericórdia. Passa longe de mim. Mas o servir, ele é um dom. O servir é um dom. E tudo que nós servimos é para Ele. É para exaltar o nome do Senhor. Não é para me engrandecer, não é para te engrandecer. É para exaltar o nome dEle. Porque quem recebe, não esquece. Quem recebe é marcado de alguma forma. Pode ter certeza. E eu não estou falando sobre valores. Porque às vezes as pessoas confundem. Acham que o presente, se for esse meu presente, tem que ser um presente de milhões. Né? Não. Às vezes é uma bala que você entregar para sua amiga. Já é o gesto de servir. E algo importante, aproveitando aqui. Hoje nós temos bastante jovens. O servir não vem só dos pais. Às vezes, nós estamos esperando muito dos pais, né? Os pais servem, faz, acontece. O Senhor aqui em Atos, Ele não está falando, não tem idade para quem vai servir. Não tem idade para quem vai receber. Então, os filhos também têm que aprender sobre honra, sobre servir os pais. É sair do lugar de receber. O que eu posso fazer pelo meu pai, o que eu posso fazer pela minha mãe, o que eu posso entregar. É ter a sensibilidade de perceber quando a mãe não está bem, quando o pai não está bem, de ter uma palavra. O Senhor está chamando toda a igreja e não tem exceção de idade. É para servir. Sair desse conforto, desse lugar de receber, gente. Receber só vai fazer que você fique paralisado onde você está. E como que os frutos vão ser gerados se você não sai do seu lugar? Porque está confortável demais receber na mão. Está bom demais receber na mão. Servir, cresce, aprende, rompe. Receber, dependendo de quem não tem maturidade, paralisa no meio do caminho. E o Senhor não te chamou para paralisar no meio do caminho. O Senhor te chamou para que o nome dele seja alcançado aquele que nunca ouviu falar de quem ele é. Fala mais, Deus. Aleluia. Mas eu tô aqui no segundo capítulo da Netflix. Eu também gosto. Mas tudo que é exagerado demais te paralisa. Te paralisa. Porque muitas das vezes é nesses lugares que nós estamos tão distraídos, focados em coisas desnecessárias, que nós não ouvimos, não temos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo nos direcionando para sair desse lugar e fazer alguma coisa, falar alguma coisa para alguém que está desesperado, alguém que está com uma crise de depressão, alguém que está com uma crise de ansiedade, porque está focado demais na TV, está focado demais no celular. É um na sala, um na cozinha, outro no quintal, não tem mais tempo de fazer a refeição na mesa. Confortável demais. E aí depois não sabe porque o casamento, Jesus, não sabe porque os filhos estão se perdendo. Porque às vezes a gente acha que os filhos já têm uma certa idade, que a gente não tem que estar controlando. Está errado. Tem que ver o que os filhos estão assistindo, sim.
tem que ver o que os filhos estão acessando, sim. É responsabilidade sua. É responsabilidade minha. Porque se eles não estão aprendendo com a gente o que é certo para aprender, o mundo vai ensinar. A tela do celular, da televisão vai ensinar. Porque você está distraído. Porque você está distraída. Alguma coisa está te tirando a visão do que era para você ter visão. Aleluia, Jesus. Receber não é errado. É bom e faz parte do cuidado de Deus. O problema começa quando a pessoa se acomoda nesse lugar. Se acostuma apenas a receber. Não rompe, não cresce, não vive o chamado e não caminha na dependência do Espírito Santo. Servir nos mantém sensíveis, dependentes de Deus e alinhados com o propósito. É no serviço que o Senhor nos prepara para os níveis mais altos do chamado que Ele me deu e que te deu. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aí o Senhor colocou no meu coração para compartilhar um pouquinho sobre Abraão. Todos conhecem. Que fala de um lugar de receber e um lugar de servir. Abraão levou quanto tempo para se tornar pai? Para ter Isaac, Sara? Só que aí interessante é que foram anos. Que Abraão e Sara, eu imagino quantas vezes eles pensaram assim, desistiu, pensou assim, esse sonho já passou para mim. Sabe quando a gente brinca e fala assim, ah, não quero mais não, passo para fulano, não é assim? Eu imagino que eles ficavam assim, ah, não tem, já foi. Olha a idade que nós estamos, não tem possibilidade. Aí Deus faz o quê? Vem dar Isaac para eles. Só que eles receberam? Só que aí Deus fala assim, me dá Isaac de volta. Eu já me coloquei nesse lugar diversas vezes. É doloroso. Imagina para um pai e para uma mãe receber algo que sonhou, que idealizou. E aí o Senhor fala assim, ó, me devolve, eu te dei, não quero de volta. Mas Abraão nem sabia que aquilo ali só estava testando a fé dele. A obediência, a gratidão, o servir. E quando ele vai devolver, Jesus fala, para tudo. Meu Deus. Imagina ali Abraão ali com o coração disparado. Meu Deus, vou entregar para o filho, Isaac. E o Senhor está dizendo para você essa noite. O que você me pediu para você, já levantei. Mas não é sobre o tempo. É sobre Ele. É sobre o que Ele pode fazer, quando Ele quiser fazer e da forma que Ele quiser fazer. Detalhe. Aí, quem determina é você. Você vai ficar no banco esperando? Ou você vai continuar servindo enquanto a promessa chega? Porque até para receber exige preparação. Preparação vai determinar o tempo que você vai estar com a promessa, que você vai cuidar, que você vai doar, que você vai servir. E a falta de preparação faz com que você perca no meio do caminho. É doloroso.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando fala da mulher do fluxo de sangue, mas o interessante é que todas as vezes que nós vamos ler alguma passagem bíblica, alguma coisa muda. E dentro desse tema, o que o Senhor colocou no meu coração é que aquela mulher, ela buscou ajuda, cura, em diversos lugares, em diversas pessoas, e não houve cura. Não houve. Mas quando ela ouviu falar de Jesus e que ele estaria em determinado lugar, o que ela faz? Ela sai do lugar. Aleluia. E é assim que o Senhor faz. Ela poderia olhar para a dor dela. Ela ia ser exposta. Mas ela tira os olhos disso e coloca os olhos no alvo, no centro, que é Jesus. Porque ela viu que todos os lugares que ela foi, ela não teve cura. E que o único lugar que ela teria e a única pessoa que poderia dar a cura sobre a vida dela era Jesus. Então o Senhor está chamando você essa noite para sair do seu lugar de conforto, para parar de buscar ajuda nos lugares errados, com as pessoas erradas, e buscar ajuda somente nele, porque é ele que faz todas as coisas. Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que cura quando o médico fala, não tem mais jeito. Ele é aquele que olha para aquele filho, muitas das vezes, que está os pais lá em casa, o filho está na rua, o vício das drogas, da bebida. Muitos lá fora que olham e falam assim, isso aí já era. Já era não, gente. Aqueles que crêem no Senhor recebem. E Deus é o Deus que cura, liberta, restaura. Para aqueles que creem nele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, Jesus. E aí também vou compartilhar mais uma. É de Ana. Aleluia, Jesus. E como Ana saía desse lugar onde o médico deu um diagnóstico? Porque uma coisa é ouvir, a outra coisa é você estar com o diagnóstico. Ana vai para os pés do Senhor orar. 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 E a palavra diz que tinha momento que não saía voz. A boca dela só se movia. O Senhor está dizendo, quando você estiver naqueles momentos que você não tem força nem para falar, são as lágrimas. É o silêncio. Mas é confiar que Ele está no controle de tudo. E Ana recebe a promessa. E Samuel, o profeta, chega um tempo quando ele está maiorzinho, o que Ana faz? Ana pega Samuel e leva. Devolve. Lembra de Abraão? Não prometa nada para Deus que você não possa cumprir. Porque em uma das orações, Ana falava que em algum momento ela devolveria Samuel. E ela cumpriu. O que você tem prometido para o Senhor que você não cumpriu ainda? O que você tem prometido para o Senhor que você não cumpriu ainda?
Porque Ele só está esperando você cumprir, ó, o que você falou. Para que Ele se revela e te entrega o que você pediu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Já estou finalizando. Glória a Deus, Senhor. Em Colossenses, capítulo 3, versículo do 23 ao 25, diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. É entregar o melhor em nós. É entregar o melhor. Sabe, se for entregar de qualquer jeito, nem faça. Melhor não fazer. Sabe quando alguém te... Ô fulano, faz isso aqui pra mim. Resmungando, cara feia. Faz não. Agora, se for pra fazer com alegria, vai bem grande. E detalhe, não espera receber nada em troco não, viu? Não troca não. Porque a honra e a glória é para Ele. É para Ele. Precisa baixar as luzes, por favor. Vou pedir que os irmãos se colocam de pé, por gentileza.